Olá pessoal, tudo bem? Professor Rupert. Vamos para mais um conteúdo teórico em educação física escolar, dando ênfase aqui ao sistema positivo de ensino para a turma do nono ano, tá? Primeiro bimestre, nono ano. Vamos abordar esportes de rede, ampliando os seus conhecimentos, tá? E lutas orientais. Todo o conteúdo alinhado aí à nossa base nacional comum curricular. E vamos começar aqui nos esportes de rede falando do tênis de mesa. É legal de começar falando, gente, que o tênis de mesa, ele tem uma característica importante e ele é muito parecido com outros esportes que possuem tanto categoria individual quanto a coletiva, tá? E a gente observa isso dentro também do tênis de campo, do squash, da natação, né? A ginástica rítmica, a questão também do badminton, que você pode jogar individual, também pode jogar em duplas mistas, né? Dupla masculina e feminina. E ele é categorizado aí, na sua essência geral, como um esporte de rede, tá? Porque nós temos aqui uma rede dividindo as duas zonas de pontuação dessa quadra, que restringe-se aqui ao ambiente onde a bola tem que tocar, sendo essa base, né? Essa mesa. É legal sempre apresentar a história, né? O surgimento de uma modalidade, apontando que algumas dessas modalidades, por serem muito antigas, elas apresentam versões para o seu surgimento, né? Linhas históricas baseadas em alguns conteúdos teóricos, em alguns autores. E dentre essas versões, a gente tem aqui a do surgimento, que é bem legal, que tem relação também com a questão climática, tá? Ele fala aqui que a sua prática começou a ser realizada por militares ingleses na segunda metade do século XIX. Então, durante uma expedição militar pela Índia, surgiu um problema vivenciado aí pelos oficiais ingleses, que era como manter a forma física no calor intenso da região. O calor ele dificultava a prática do tênis de campo, que era muito popular na Inglaterra. A solução então foi improvisar um jogo que mantivesse a ideia do tênis, mas que pudesse ser jogado em uma mesa, aproveitando aí a sombra das árvores. E a gente observa aqui que alguns problemas no início dessa prática era a questão da dificuldade de jogar com bola de borracha ou cortiça, tá? Então, a partir de 1900, a gente teve a introdução da bola de celuloide, tá? Chegando inclusive Estados Unidos e Japão. Aqui no Brasil chegou por volta de 1905 com turistas ingleses e o primeiro campeonato por equipes foi em São Paulo, 1912. Dentro da aba aqui de conexões, essa primeira conexão presente no livro, ele fala para gente sobre a mídia, né? Que é um meio utilizado aqui, né, para comunicação, seja ele jornal, canal de TV, materiais impressos, e que nos dias atuais esse meio de comunicação não somente transmite notícias, e ele tem a importância, né, de passar valores, comportamentos, a questão do consumo também. Então eu sempre contextualizo aqui, por exemplo, o consumo de roupas, o consumo de tecnologias que são divulgadas aí. Então, você vê hoje uma partida de futebol, então aquela marca, né, que é a patrocinadora esportiva, ou num comercial em que você vê uma celebridade utilizando uma determinada marca de roupa e você, às vezes, por vezes, você acaba consumindo aquela marca também. Ainda dentro de esportes de rede, chegamos aqui, gente, ao voleibol, que em muitos países ele chega a estar aí no top 5 dos esportes mais praticados, tá? Ele está dentro do bloco de esportes tradicionais e para que possamos inserir outros esportes de rede, eu acredito que é um esporte que é base a nível de fundamento, noção espacial de quadra e deslocamento e dinâmica de jogo, tá ok? Então, quando falamos da lógica interna do vôlei, ele se constitui da seguinte maneira, gente. Ele é compreendido por meio de uma análise de sequência de situações básicas que sempre se repetem no jogo, sendo elas o saque, o levantamento, o ataque, a cobertura do ataque, o bloqueio, a cobertura do bloqueio e a defesa. Para cada uma dessas situações que eu listei, podem ser pensadas estratégias táticas específicas que definem decisões a serem tomadas de forma rápida e muitas vezes definidas sob pressão e tensão emocional decorrente da disputa habitual dos esportes de alto rendimento. Dentro da dinâmica de jogo, a bola é colocada em jogo por meio do saque, é o primeiro fundamento, né, é o que dá início ao jogo e a cada ponto realizado há um novo saque a ser feito, tá, pela equipe que detém a posse desse saque.
Nesse momento, a outra equipe começa a armar o seu ataque, iniciado com a recepção do saque, tá? É realizado o levantamento para os atacantes finalizarem a ação ofensiva por meio da cortada. Sendo assim, a equipe que sacou posiciona o bloqueio de forma ofensiva para devolver a bola atacada ao solo da quadra adversária. Ou até mesmo começa a sua ação defensiva com o objetivo de construir um contra-ataque. A ação do bloqueio, ela define aí o posicionamento dos demais jogadores, que nesse momento farão aí a cobertura do bloqueio. E também a função de amortecer a bola atacada, tá? A gente observa aqui esse conjunto de possibilidades que, dependendo do que o jogo se apresenta para você, há necessidade de ter uma estrutura de treino para que a gente possa reproduzir no alto desempenho. Dentro do aspecto de rodízio, a gente vai compreender aqui um pouquinho a questão das posições de quadra, analisando cada quadra de cada vez, tá? E explicar o rodízio no geral. Primeiro, vamos entender o seguinte: vamos separar cada meia quadra por zonas, tá? Então, a gente tem aqui zona de ataque, com as posições 2, 3 e 4. E eu tenho também a zona de defesa, com as posições 1, 6 e 5. Beleza? Bem, voltando para cá agora, a gente tem aqui a quadra e observa comigo o seguinte. Aqui ao centro, ó, eu tenho a rede, tá? Representada por essa linha branca. Então, ela divide uma meia quadra aqui dessa equipe de vermelho e uma meia quadra dessa equipe aqui de azul. Quando a gente observa aqui sempre parâmetro olhando de frente para a rede, observa que aqui a gente tem a zona de cima e a zona de baixo, né? A zona do fundo aqui. No canto direito inferior da quadra, a gente começa com o número 1, que é o número responsável por sacar, tá? Se pudéssemos desenhar, eu sempre oriento assim, ó, desenha aqui um relógio, e aí o ponteiro do relógio, o sentido do ponteiro do relógio é o sentido que é realizado o rodízio. No sentido anti-horário, que é o sentido contrário ao ponteiro do relógio, é realizado a colocação, né, progressiva das posições. Então, se eu tenho aqui sempre no canto direito inferior, olhando para a rede como parâmetro, eu tenho a posição número 1, acima, girando no sentido anti-horário, a gente vai subir nas posições, ó, 2, 3, 4, 5, 6, tá ok? Na hora do rodízio, gira no sentido do ponteiro. Então, na hora do rodízio, o número 2 desce para 1, o 1 vem para 6, o 6 vem para 5, o 5 vem para o 4 vem para o 3 vem para o 2 e assim sucessivamente, ok? Compreendido aqui uma meia quadra, a gente consegue amplamente compreender a quadra adversária. Lembrando que a análise para colocação das posições em quadra, ela é olhando para a rede, que é o nosso parâmetro. Então, nessa quadra vermelha aqui, olhando para a rede, qual é o canto direito inferior? É esse aqui, ó. Então, você tem o mesmo parâmetro, direito inferior, número 1, aí você sobe, ó, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6. E no sentido do ponteiro do relógio, nesse caso o relógio está inverso, tá, gente? Aí você vai girar dessa maneira, ó. Você gira para cá, gira para 6, gira para 5, gira para 4, gira para 3, gira para 2, gira para 1. Uma pergunta muito legal que eu gosto de fazer, e eu gosto que os alunos compreendam, é o seguinte: uma vez que eu tenho essa equipe aqui, detentora do saque, né, ela vai começar a partida sacando, na equipe azul, qual é o atleta, né, que vai ter o primeiro saque de jogo? Ou seja, o seu aluno, quando ele se posicionar aqui, para ele ser o primeiro a sacar, ele tem que entrar em qual dessas posições? Ele tem que entrar no número 2. Porque uma vez que essa equipe errar o saque, ou fazendo o saque durante o jogo, durante o rally, a equipe azul pontua, ela recupera a posse para fazer esse saque, né, a posse do saque, já vai ser realizado o primeiro rodízio, gente. Então, 2 desce. Então, o aluno fominha que viu a equipe lá começando a sacar a equipe vermelha, e ele entra em quadra, corre e entra na posição 1, ele é o último a sacar. Vai rodar para 6, para 5, 4, 3, 2, para depois ele sacar. Então, ele tendo essa compreensão, tem aluno nas minhas aulas que ele, sabendo disso, ele já entra na 2, porque ele sabe que quando girar a bolinha para esse lado, ele é o primeiro a sacar, tá bom? Só é importante, gente, direcionar o seguinte: a troca de posição ela pode ser feita na mesma zona, tá? Então, se você tem um jogador que ele tem preferência por jogar aqui na 6, que é uma das regiões que recebe muito saque, né? Se ele está na 1 aqui, essa equipe sacou, botou a bola em jogo, aí ele pode trocar aqui rapidinho com o número 6.
O que não pode acontecer é você trocar a posição com a zona da frente, a zona de ataque. Aqui é uma imagem mais pedagógica, só para entender o que a gente acabou de explicar. O rodízio, tá? 2 desce para 1, vem para 6, vem para 5, 4, 3, retorna para a posição 2. Falando aqui sobre o desenvolvimento da modalidade, assim como vários outros esportes, os esportes vão se desenvolvendo a ponto de sofrerem algumas alterações, transformações ou até mesmo melhorias, tá? Então, dentro do vôlei, a gente observa aqui que cada atleta passou a desempenhar uma função específica, ao contrário dos jogos realizados, por exemplo, na aula de educação física, tá? Em que todos atuam em todas as posições. Então, na educação física, a gente vai ter o mesmo aluno, muitas das vezes, sendo levantador, fazendo função de ataque, fazendo função de defesa. Alguns alunos até que gostam muito de defender, querem fazer função de líbero, por exemplo, tá? Falando no líbero, a gente tem aqui a função dele, que ela foi criada no ano de 1998, né? E deve seguir algumas regras específicas. O líbero, gente, ele não pode sacar, ele não pode bloquear, né? E ele não ataca a bola para a quadra adversária, realizando aquele saque, aquele salto, tá? Fazendo aí com que sua mão e a bola passem do bordo superior da rede. Então, o líbero, ele é aquele jogador com a cor de blusa diferente dos demais e ele só pode atuar nas zonas de defesa, nas posições de defesa, tá ok? Quando a gente fala aqui da influência da mídia dentro dos esportes, no voleibol, tá? A gente tem alguns exemplos clássicos disso. Ao longo do tempo, diversas regras foram alteradas para facilitar sua transmissão na TV aberta e comumente é isso, gente. O esporte ele se adapta à TV porque você precisa vender esse esporte na televisão para que ele chegue com mais facilidade aí, principalmente quando a gente fala de TV aberta, canais abertos, tá? E aí a gente tem o exemplo aqui, ó. Então a gente tirou o sistema de pontuação por vantagem, nesse caso aqui só pontuava a equipe que estava sacando, alterou a cor da bola para melhor visualizá-la pela televisão, alterou a área do saque para todo o fundo da quadra, função do líbero foi criada, estabeleceu aqui a possibilidade da defesa com qualquer parte do corpo, tá? E a gente tem o vôlei aqui se tornando o segundo esporte mais praticado do Brasil. Eu vou compartilhar com vocês aqui um trecho do atleta, do Alex, tá? Que vocês vão compreender exatamente o que eu estou falando sobre a influência da mídia no esporte. Ele falando um pouquinho do futebol, que justamente muitas das vezes os atletas já aquecidos, já preparados, tinham que esperar a emissora em questão autorizar o término da novela para que eles pudessem entrar em campo e jogar. E por vezes, eles tinham que às vezes fazer um segundo aquecimento para entrar em jogo, e ele critica a questão do horário, né? O jogo acabava passando muito tarde, os torcedores iam para casa muito tarde, então confere aqui comigo. Eu só acho que a CBF não tem uma interferência no futebol tão grande. Eu acho que a CBF cuida da seleção brasileira. Eu acho que quem cuida realmente do futebol brasileiro é a Globo. A Globo é que comanda. Por exemplo, ele joga bola 10 horas da noite. Pra eu que vou jogar, é ruim. Eu tenho que ficar no hotel o dia inteiro esperando um jogo 10 horas da noite. Já é ruim, mas porra, eu tô no hotel, confortável, tranquilão, na boa. Vou só jogar, 90 minutos vai acabar o jogo, vou tomar meu banho, alguém da minha família vai me pegar, vou pra casa. Se eu jogar fora de casa, eu pego ônibus, volto pro hotel pra no outro dia voltar pra casa. Agora, eu fico pensando em um torcedor do clube, como já acontecia comigo, o cara sair de casa, do trabalho dele, vai chegar no clube, no estádio às 10 horas da noite, assistir um jogo vai acabar meia-noite, o cara voltar pra casa, o cara tem que acordar às 7 horas da manhã no outro dia, isso é desumano. Por isso que o estádio esvazia, não tem como. E aí, porque não adianta, a gente sabe que a Globo trabalha com a novela. Eu brinco aqui com os caras, o jogo de quarta-feira é depois do último beijo da novela. Deu beijo da novela, vai começar o jogo, entra lá o narrador, quem estiver trabalhando no dia, chama e tal, e vamos embora. Bem, dito isto, vamos seguir agora aqui no voleibol, falando um pouquinho de sistemas táticos. Eu separo aqui 3 táticas, tá, gente? Táticas individuais, táticas grupais e táticas coletivas. Bem, as individuais, elas têm aqui, gente, caráter específico de cada atleta. Então, são intenções capazes de mascarar ou surpreender o adversário com eficiência em diferentes situações, com fintas, mudança de ritmo, trajetória. É aquela questão da habilidade individual, tá? A grupal, aplicação de ações de combinação entre 2 atletas ou mais, com decisões pessoais e dos companheiros de forma harmoniosa, tá? Então é aquele combinado. Muitas das vezes você sabe que o levantador, em determinado momento do jogo, ele vai fazer que vai levantar, por exemplo, para uma posição e ele levanta de costas. Então a equipe se conhece. Então essas táticas grupais, elas são bem treinadas, tá? E a coletiva, gente, nada mais é do que a ação de todas essas táticas, tá? Então a gente coloca aqui a individual e a grupal no jogo. Distribuição de jogadores, determinação, né, de uma intervenção, por exemplo, sobre uma ação específica. A gente observa desde o talento individual até essas ações treinadas previamente.
Com relação, gente, a alguns sistemas táticos aqui usuais no vôlei, a gente tem exemplos aqui do 6-6, 6-2, 4-2 e o 5-1, tá? O primeiro número aqui, ele se refere à quantidade de atacantes e o segundo número, à quantidade de levantadores. E a gente observa no alto rendimento o 5-1 sendo o mais utilizado, tá? E na educação física escolar, por exemplo, o 6-6, onde todo mundo faz tudo. Em algumas escolas, é comum que a gente receba alguns alunos que já estão mais habituados ao esporte e eles já se definem em algumas posições. Tem aluno, por exemplo, que gosta de jogar de levantador, outros que têm essa função mais ofensiva, outros que defendem mais. Tem aluno, por exemplo, que não gosta de sacar. Eu já peguei equipes de voleibol a nível escolar, para jogos escolares, em que alunos, por exemplo, não se sentiam confortáveis de sacar. E no momento da competição, quando a gente pensava no rodízio, quando eu via que aquele aluno ia rodar para ele ter que sacar, a gente fazia uma substituição para preservar esse aluno naquele momento que ele não estava preparado ali, né, para realizar o saque, continuando os treinos internamente, mas existem essas possibilidades de análise aí de jogo, tá? Entrando aqui nos esportes de combate, a gente começa falando do judô, tá, gente? Então, o judô ele foi inventado em 1882 no Japão pelo professor Jigoro Kano. Utilizando aí técnicas do antigo jiu-jitsu, ele organizou e sistematizou um método de ensino que pudesse ser praticado por todos. Na adolescência, ele chegou a ser desprezado e agredido por colegas, influenciando assim a sua busca pelo jiu-jitsu para se tornar forte. Então, ele estruturou técnicas e teorias condizentes, né, com a educação moral, educação física e competição educativa. Entrando aqui dentro das regras do judô, a luta tem início com os oponentes em pé e o objetivo inicial é derrubar o adversário de costas no chão para ganhar um ippon, tá? Que é o ponto máximo, é aquele ponto que é suficiente para ganhar o confronto. Para ganhar o ippon, é possível ainda imobilizar o adversário por 20 segundos com as costas no chão, tá? Outra forma de pontuar, gente, é o vazare. Ele vale meio ponto. Então, o vazare é quando, por exemplo, o atleta não cai com as costas totalmente no chão, né? Ele não é um golpe tido como golpe perfeito, tá? Eu sempre falo com os alunos para não confundir ippon com um golpe específico chamado ippon seiyonage. A gente tem uma série de golpes, tá, no judô, que cada golpe recebe um nome específico. A gente tem o ogoshi, o sotogari, a gente tem o ippon seiyonage, tá? Então são golpes que os atletas utilizam. Porém, o ponto ippon é o ponto máximo. Então você pode fazer um ippon seiyonage e não necessariamente configurar um ippon, porque o atleta consegue gerar ali uma movimentação corporal, o atleta que levou o golpe, e ele não cai com as costas totalmente no chão, né? O árbitro, às vezes, ele não vai necessariamente dar esse ponto como finalização da luta, tá? É muito legal quando a gente observa os golpes, a gente vê que, inclusive, em alguns filmes, é muito usual, né? É muito visível. Então, eu vou compartilhar um trechinho com vocês aqui de uma série, né, de golpes do filme do John Wick, na qual ele treinou muito judô e é muito clássico os golpes dele e vai aparecendo os nomezinhos aqui embaixo. Então, confere comigo, que é muito legal da gente observar a prática do judô também dentro do cinema. E aí, bacana demais, né? Então vamos avançar aqui com o judô? Bem, então a luta, gente, é realizada em um tatame aqui com 14 metros quadrados. Os judokas competem com kimonos de cores diferentes, um branco e um azul, tá? Duração máxima de 5 minutos no masculino e 4 minutos no feminino. Essa luta aqui é acompanhada por 3 árbitros, um no tatame e outros 2 acompanham a luta por um sistema de vídeo. Lembrando, gente, que o sistema de vídeo, em outras modalidades que não o soccer, o futebol de campo, o futebol europeu, ele já é utilizado há mais tempo, tá? O VAR no futebol, que ele veio, né, como uma atualização mais recente, mas a gente já tinha aí esse sistema de análise de vídeo em outras modalidades. Então, em resumo, a gente tem aqui, ó,
A gente pode pontuar com o Ippon, que é o golpe perfeito, encerra a luta na hora, e o Vazari, que é uma queda na qual as costas não encostam totalmente no chão, tá? E olha que legal, gente, a inserção do kimono azul, ele é um exemplo também da relação dos esportes com a mídia. Então, para você visualizar pela televisão de forma mais fácil, você coloca um atleta de branco e um atleta de azul. Então, facilmente a gente consegue identificar lá. Então, se você identificou que o Brasil aqui, por exemplo, está de branco, ao longo da luta, independente dos golpes, né, o rolamento, os atletas ali naquele envolvimento todo, você consegue caracterizar aí e fazer aí a divisão exata aí de que quem é de qual país, tá ok? Chegamos aqui a outra luta, que é o karatê, tá? Também uma luta oriental. Apresenta contato direto do oponente, né? E ele surgiu também no Japão, gente, com o nome de Karatê-do, que é caminho das mãos vazias. Relatos do surgimento dessa luta indicam que ela seja anterior ao judô. Entretanto, o idealizador do karatê, ele teve contato com Jigoro Kano, que auxiliou no processo de sistematização e disseminação do karatê no Japão. Como as demais lutas, surgiu como forma de defesa pessoal, né? E com o desenvolvimento da sociedade passou pelo processo de esportivização. Lembrando aqui que esportivização é quando algum método, quando algum jogo, quando alguma prática, ela se torna esporte, com regras específicas, com objetivo em competição, alto desempenho. E desportivização é o processo contrário. É quando você pega, por exemplo, um beisebol, que é um esporte muito usual, e você desportiviza, gerando, por exemplo, a brincadeira do bat ou do taco. É quando você pega também o dodgeball, que é uma modalidade esportiva, e você pega aí um processo de desportivização e você gera a queimada brasileira, né, que a gente utiliza aqui. Então a gente tem que ter esse olhar para o que é esportivização e o que é desportivização. Outros exemplos clássicos de esportivização, nós temos aí o tapembol, que surgiu de uma brincadeira, né, chamada peru de tapa, de troca de tapas ali com a bola, né, em círculo, se tornou um esporte, passou pelo processo de esportivização. O mambol brasileiro também, que começou com uma brincadeira de manga entre ali os criadores, e depois se esportivizou e tornou-se um jogo. E o zebol também, que começou de uma adaptação ao tênis, por uma lesão, né, visto uma lesão do Guga, né, recortou lá uma raquete de frescobol, iniciou lá os primeiros passos e ele se esportivizou tendo regras específicas também. A gente poderia citar outros exemplos clássicos aqui. Dentro do karatê, gente, a gente tem então aqui, ó, a preocupação clássica das lutas orientais com o desenvolvimento humano, tá? Relação do respeito, né, adversários com seu mestre, os alunos que fazem a prática ali. Os lutadores devem sempre realizar movimentos de reverência, indicando ali respeito. A gente tem vários tipos de reverência aqui, no início e no final de cada aula, gratidão pelo parceiro que realizou a prática com você, tá? Isso é muito legal. A gente tem a ideia de que se eu não tiver adversário, logo não tem luta. Então, eu tento trazer essa essência das lutas para dentro da educação física também. Dentro da estrutura aqui do karatê, ele apresenta movimentos de ataque e defesa, golpes com mãos e com as pernas, tá? E a aula tradicional ela pode ter duas apresentações aqui específicas, que é o Kihon, que é a parte do treinamento básico com o aprendizado de movimentos e fundamentos da luta, tá? Então são técnicas que são repetidas ali. E a gente tem também, gente, a parte do kata ou do kumite, que é a sequência de golpes, de socos e chutes, tá ok? E o confronto contra um companheiro de treino. Então, é clássico no karatê escolar a gente ter o kata, que é aquela sequência de golpes que, inclusive, é bem bonito, né, de se observar os alunos fazendo, né, eles gravando toda essa sequência e todos eles de forma bem organizada, né, realizando isso. É bem bacana para quem está vendo, é bonito demais ver um kata bem feito. Bem, gente, finalizamos por aqui. Espero que tenha ficado claro o seu entendimento sobre todos esses conteúdos abordados. A minha ideia geral quando eu gravo vídeos é sempre gravar o vídeo mais prático possível e um vídeo que você entenda de forma clara, tá ok? Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa aqui minhas redes sociais. Se você apontar a sua câmera aqui para o QR Code, você consegue acessar o meu YouTube e também o meu Instagram, tá? O YouTube eu coloco bastante aula lá, as aulas, né, completas, gravadas. E no Instagram, diariamente, eu publico lá conteúdos sobre esportes alternativos, conhecimento do corpo humano e área educacional, tá ok? Fiquem com Deus aí. Forte abraço.